Salve, rapaziada do canal TikTok, Lucas aqui para mais um vídeo. E eu tô gravando esse vídeo no intervalo do Atlético Paranaense 1, Vitória 0, para falar que o futebol brasileiro tá morrendo. Tá morrendo. Os jogos dessa rodada da Copa do Brasil, cara, foram assim. E até antes da Copa do Brasil, estão sendo de uma qualidade assim baixíssima por vários fatores que eu vou citar aqui nesse vídeo. Primeiro de tudo, né, o que me incentivou a falar sobre isso foi que aos 30 minutos do primeiro tempo desse jogo aqui, o cara o jogador do Vitória, que eu não me lembro o nome, simula uma falta, uma abraçada no rosto, assim como elucidando o que já tinha acontecido com o Maurício e com o Kaká na semana passada. E o jogo fica parado por 5, 6 minutos. A Edna, a árbitra, tentando repor a bola, mas aí ela não sabia onde repunha a bola. E, cara, ficou uma palhaçada, assim, sabe? E isso me incentivou a fazer esse vídeo. Primeiro de tudo, o fator mais relevante, assim, que eu acho, é a cera. A cera, cara, tá matando o futebol. Essa catimba, sabe? Ficar segurando a bola, ficar... Por muito tempo a gente falou, quando vai jogar com alguém da Europa, a gente fala, né? Não, hoje eles vão sentir o que é uma Libertadores. Eu lembro que nessa Copa do Mundo agora, quando o Paraguai enfrentou a Alemanha e eliminou a Alemanha, muita gente ficou falando que a Alemanha sentiu que é um jogo da Libertadores, né? O que é uma atmosfera da Libertadores. Mas será que isso é bom mesmo? Por que que em toda essa pausa para a Copa do Mundo, aí 40, 50 dias, os clubes já não tiveram uma reunião e voltaram com o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americano e tudo mais? Se bem que o Sul-Americano não depende só do Brasil, né? Mas Brasileiro e Copa do Brasil, com as novas regras da FIFA já, do tiro de meta de 5 segundos, do escanteio de 5 segundos, lateral 5 segundos, com o VAR podendo interferir em segundo amarelo, entre outros, assim. Por que não? Entendeu? Porque hoje um goleiro tá demorando 1 minuto e meio pra bater um tiro de meta, cara. Isso não é bom, tá ligado? Isso trava o jogo e... E é isso. E aí tem a segunda coisa, né? Que são a falta, os bolinhos de briga que tem, né? Os jogadores não se ajudam, não se ajudam, tá? Antes de falar de arbitragem, antes de falar de qualquer coisa, a gente tem que falar dos jogadores, cara. Além da cera, é muita falta, jogo picotado, que aí tem culpa da arbitragem, sim, mas cada falta parece que tipo assim, uma falta simples, um contato pelas costas, assim, parece que o cara deu uma voadora nas costas do outro, e aí todo mundo pede cartão, e aí vira aquele bolinho, aquela briga. Cara, isso daí não dá mais, isso daí não é futebol. Não é futebol isso daí. Tá? O futebol brasileiro ele tem que evoluir. Na Europa já vai voltar valendo tudo. Entendeu?
E quando os jogadores nós, mas isso acontece aqui só no Brasil, porque o STJD, a CBF são coniventes com isso, não há punição, não há, sabe? Não há uma regra assim, parece que os árbitros têm medo de dar amarelo, de dar o segundo amarelo se tiver mais cera do goleiro. Então, não tem só um errado nessa história. Todos estão errados, desde a CBF, árbitros, jogadores, técnicos, porque quando vão lá para fora, não agem assim, não agem assim. A gente teve foram 3 árbitros na Copa do Mundo brasileiros, né? O Abate Abel, Candansan e eu não lembro o outro. Eu acho que foram esses. E apitaram muito bem os jogos. Eu assisti todos os jogos da Copa. Eu lembro os jogos que ele estava, inclusive um deles apitou a abertura da Copa, que teve 3 expulsões, mas 3 expulsões válidas. Foi um jogo corrido, foi um jogo muito bom. Muito bom não, porque o nível das equipes também, né? África do Sul e México e tal, mas eles não optaram como eles apitam aqui no Brasil. E aí a gente vai pro pior de tudo, que é a arbitragem do Brasil. O árbitro hoje, ele apita para ele mesmo, não pro jogo. Como o árbitro pensa antes de dar um cartão, como que eu vou me comprometer menos? Se eu desse cartão ou se eu não desse cartão? E aí, enquanto a gente tiver na mão de Candansan, Edna, Daronco, Abate Abel e Daiane Muniz, a gente vai continuar assim. Sabe por que a gente sabe o nome dessas pessoas? Porque eles são árbitros horríveis. Horríveis. Porque de cabeça você não vai lembrar daquele carequinha lá que apitava Copa do Mundo, Champions League lá da França, lá da Itália, lá. Aquele árbitro super famoso. Você lembra do rosto dele porque o rosto dele tava no final de Copa do Mundo e final de Champions League, mas você não lembra o nome dele, porque o árbitro é feito para você não lembrar o nome dele. O árbitro não tem que ficar aparecendo no jogo. É legal por causa de estatística tal, para quem acompanha as estatísticas, né? Aí sim. Mas pro torcedor comum, quando você fala, nossa, o Daronco vai apitar, você já sabe que vai ser um jogo travado, que vai ser um jogo cheio de confusão, que vai ser um jogo fraco, entendeu? E isso está afetando diretamente na qualidade dos jogos. Parece que os jogadores não querem mais jogar. A gente não pode deixar de falar aqui do Palmeiras e Vitória. Vitória esse que para mim está sendo o mais prejudicado em arbitragem, em questão de arbitragem, acho que do ano de 2026. A gente teve aquele primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Flamengo, que foi prejudicado. E agora, o mais escandaloso do ano é esse contra o Palmeiras. Onde o Maurício dá uma cotovelada, tem o gatilho para se dar o vermelho, mas inicialmente o árbitro nem falta marca. Eu tava assistindo esse jogo.
O árbitro nem falta marca. Logo em seguida, o bandeirinha, acho, sinaliza que foi falta e foi para cartão. Ele vai lá muito tempo depois e dá um amarelo, depois de muita reclamação. E a gente vê que não é um lance comum, porque o Maurício ele é mais baixo que o Kaká. E foi um gatilho assim, ó, de baixo para cima. Isso não é um movimento comum do braço. Isso não é um movimento comum do braço. E eles não estavam em corrida, né? Não. E aí tem a entrada do Kaká. Eu não lembro em quem, acho que era no John Arias. Eu não lembro, mas eu não lembro quem. Mas aí tem a entrada do Kaká. Ah, aliás, e o VAR nem chamou no último lance, né? No lance da cotovelada. Nada do VAR. Daiane Muniz no VAR. E aí tem o lance do Kaká em cima do jogador do Palmeiras. É um carrinho na bola. Só que pega assim a sola no joelho do jogador do Palmeiras. E eu acho que aí sim, como o Abel disse, o Abel Ferreira disse, eu acho que esse lance sim fica no limite do vermelho para amarelo. Fica no limite da interpretação do árbitro. Eu acho plausível ele dar ou amarelo ou vermelho, né? Mas, cara, foi um lance que inicialmente não deu pra ver, né? Só na câmera do VAR dá pra ver. Na câmera normal, no replay normal, não deu pra ver. Creio que foi totalmente justo o árbitro, que eu vou pegar o nome dele aqui, o Stefano, não ter marcado falta, não ter marcado nada. Só que, a partir do momento que tem aquela cotovelada, e ele não dá vermelho, não dá nada, logo em seguida, ele tem que aplicar um vermelho, é lógico que todo mundo vai se sentir indignado. Todo mundo, Vitória, se sentiu indignado. Sentiu roubado. Essa é a palavra, roubado. E aí vai o Luan Cândido, o outro zagueiro, e faz o famoso gesto de roubo, né? E hoje esse gesto, ou pegar nas partes íntimas, coisa que já aconteceu também, são gestos que geram cartão vermelho automaticamente. Automaticamente. Então, essa expulsão não tem o que reclamar. Mas ela foi conduzida por uma série de fatores anteriores, entendeu? Ela foi condicionada a acontecer por uma série de fatores anteriores. Eu, sinceramente, daria o vermelho pro Maurício, daria o vermelho pro Lua Cândido, mas não daria o vermelho pro Kaká naquela entrada. Daria pelo menos um amarelo ali, um amarelo talvez, ou não sei, uma falta, mas não, eu não daria vermelho, sabe? Mesmo com o VAR chamando, mesmo vendo depois, eu acho que não foi uma jogada intencional assim. Não foi uma entrada forte, foi uma entrada na bola, na medida. Pegou só na bola, quase. E é isso. E aí a gente agora vai ver, deixa eu abrir o aplicativo de estatística meu aqui. A gente vai ver como o nível, depois desse jogo, o nível técnico dos jogos desceram absurdamente. Esse jogo foi na quarta, foi o último jogo da quarta-feira. Na quinta-feira no Brasileirão,
0-0 Corinthians e Furacão. 1-0 Curitiba e Cruzeiro. Jogos razoáveis, apesar dos resultados, jogos razoáveis. Mas aí vem o sábado. O sábado onde o futebol morreu. Vasco e Fluminense, Atlético Mineiro e Juventude e Santos e Remo. 3-0. Mas existe 0-0 bom. Quando o jogo é corrido, quando tem várias chances. Mas Vasco e Fluminense foi o pior clássico que eu já assisti na história recente do futebol, eu acho. Pior clássico. Atlético Mineiro e Juventude, a bola ficou mais parada do que rodando. Muitas faltas do meio de campo, muita enrolação, parecia que os dois times não queriam jogar. Essa é a verdade. E Santos e Remo foi um Deus nos acuda, né? Santos e Remo foi um Deus nos acuda. Foi um jogo mais interessante do que os outros dois, mas mesmo assim parecia uma várzea, assim, que eu vejo aqui na esquina de casa, aqui no campinho da esquina de casa, eu vejo um jogo igual o Santos e Remo. Aí no domingo teve Palmeiras e Fortaleza, 3-0 pro Palmeiras. Esse jogo até que foi o que acho que a maioria pelo menos eu acho que era o que eu tava esperando, uma predominância total do Palmeiras em cima do Fortaleza, que tá na Série B, não tem investimento, e contra o líder do campeonato, né? Aí o Mirassol e Grêmio, de 1-1, onde o jogo até correu, mas foi uma qualidade assim abaixo, assim, muitos chutes para fora, muita briga, muito desentendimento dentro de campo. Chapecoense e Cruzeiro, esse jogo eu não assisti, mas 0-0 também. E aí o jogo que salva, que puxa de volta, Internacional e Corinthians. Já foi um jogo mais corrido, um jogo com menos falta, um jogo mais pegado, onde mesmo perdendo o Corinthians mesmo ganhando, o Internacional não deixou de atacar, e mesmo perdendo por 2-0, o Corinthians não deixou de buscar o resultado. O Corinthians é esse time, né? Que não deixa de buscar o resultado, independente de quanto esteja, né? A gente sabe disso. É um time com muita raça, conhecido por ter raça, né? Coisa que o São Paulo também era, né? E hoje, né? E aí eu tô acompanhando o jogo de hoje. Então é isso. A CBF precisa fazer alguma coisa urgentemente. Botar essas regras da FIFA nova pra valer. Porque forçar mesmo os times da Série A e Série B a fazerem a reunião e aprovarem as novas regras. Para mim não tinha nem que aprovar, para mim tinha que ser assim: a CBF bateu o martelo, vale as regras. Para mim não tinha que ter reunião de clube, reunião de federação, não tinha que ter esses negócios não. Para mim tinha que ser assim: a FIFA bateu o martelo, acabou. E esperar que na volta do Brasileirão, né? Ou nessa segunda rodada de Copa do Brasil,
os jogos sejam melhores. É isso. Um abraço a todos, dê um like, se inscreve no canal, vai ajudar muito aí no começo do canal. E até quarta-feira.